Muito boa tarde, investidores, jurisdicionados. Meu nome é Edson, obrigado por você estar assistindo a este vídeo no canal Cassimiro Advocacia. Hoje eu vou tratar de um assunto muito importante que alcança milhões de brasileiros, que é a inserção do nome nos cadastros restritivos de crédito. Mas antes, fica com a vinheta. Muito bem, pessoal. Hoje eu estou trazendo esse assunto aqui no canal porque me procurou um cliente lá no escritório e ele veio cheio de razão, e eu acho importante que as pessoas entendam que muitas vezes o que está escrito não é o que os juízes interpretam. É muito importante, nós vivemos em um país onde, infelizmente, a lei não é uma verdade absoluta. Então, vou começar aqui explicando o que aconteceu. Ele levou Código Civil lá para mim, como se eu não tivesse, e ele está devendo a uma empresa, que eu não vou citar o nome, e essa empresa transferiu, fez uma cessão de crédito para uma outra empresa. E ele, com base no artigo 290, veio cheio de razão, querendo processar essa empresa a qual ele deve e a outra que tomou o crédito dessa outra empresa. Falando que o artigo 290 exige que o credor notifique o devedor acerca dessa cessão de crédito, né? Vou ler o artigo 290 aqui para vocês, para ficar claro, tá? A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. O que é isso? O artigo 290 está dizendo, se o credor, um exemplo, Itaú, é credor do Joãozinho. Joãozinho deve R$1.000 para o Itaú. Itaú vai lá, vendo que Joãozinho não vai pagar, transfere a dívida para o Santander. Simplesmente eles fazem um negócio jurídico, cessão de crédito. O que diz a lei? Itaú deveria notificar Joãozinho que está transferindo o crédito para o Santander. Itaú não faz isso, então Joãozinho se acha no direito de anular simplesmente a dívida, pelo simples fato de Itaú não tê-lo notificado. Então esse cliente, além dele exigir que essa dívida fosse extinta, ele ainda queria processar o SPC e Serasa. Ele disse que viu o vídeo de um advogado, que esse advogado estava afirmando nesse vídeo, eu não vou falar o nome do advogado, nem vou botar o link do vídeo, se vocês procurarem vocês vão achar, que esse advogado afirmou que ele poderia processar o SPC, Serasa, cartório de protesto, se essa notificação, essa anuência do devedor não fosse feita. E ele não sabia da transferência do crédito entre os credores dele. O que aconteceu? Eu quero processar. Eu falei, olha, eu não posso ajuizar essa ação porque você vai perder a ação. E eu não gosto de ajuizar a ação e perder. Ele, mas por quê? Tem esse advogado, o advogado falou. Eu falei, não, essa é uma interpretação errada, tão equivocada. E nós já temos decisões no STJ a respeito disso, já dirimiu essa dúvida já. E ele falou, mas a lei não é mais forte do que a decisão judicial? Eu falei, não, infelizmente não. Então, nós temos as fontes do direito, tá? Que são as leis e a jurisprudência. A jurisprudência, nós temos visto especialmente com as decisões do STF, que a jurisprudência é mais forte do que a lei. Infelizmente, a jurisprudência tem sido mais forte do que a lei neste país. Então, o legislador, o deputado, o senador, o vereador, no caso dos municípios, o deputado estadual, no caso dos estados, eles criam as leis, custam caríssimos, são caríssimos para a sociedade, para no final os juízes, né, tudo que o juiz decide se torna jurisprudência. Então, os juízes têm mais força, por incrível que pareça, que os 500 e tantos deputados lá do nosso Congresso Nacional. Aí eu expliquei para ele a diferença entre lei e jurisprudência. Lei é o que os deputados, senadores aprovam no Congresso Nacional. Jurisprudência é o que os juízes entendem sobre aquela lei que foi aprovada. E, infelizmente, nós vivemos num país em que o que o juiz interpreta vale mais do que a lei. Às vezes o que o juiz interpreta chega a causar arrepios de tão diferente do que trata o texto. E eu venho aqui afirmar que não caia nessa interpretação. Essa interpretação é furada. Hoje em dia, para você ajuizar uma ação, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Há
5 anos atrás nós ajuizávamos uma ação e a gente pedia tudo, até a mãe, se fosse possível. Não, condena aí a mãe do réu. Hoje em dia não pode mais fazer isso. Hoje em dia, antes de processar qualquer pessoa, qualquer empresa, você precisa analisar muito bem o seu pedido. Se você fizer 3 pedidos e perder um, você vai pagar uma cota proporcional de custos e honorários advocatícios. Então tem que ter muita responsabilidade antes de ajuizar uma ação. Mas está escrito, não tem eficácia. Eu falei, não, mas a jurisprudência, que é uma fonte do direito, a lei e a jurisprudência são fontes do direito. Elas têm equivalência. A lei, em tese, seria mais importante. Os juízes são escravos da lei. Só que não é isso que acontece no Brasil. Eu devo lhe dizer isso. No Brasil, o que vale mais é a interpretação do juiz. E o juiz é que tem aplicabilidade imediata. Você pode reclamar com o Papa, né? Ah, não, mas o que está na lei vai recorrer. Então, aquele juiz de primeiro grau, que é o da sua região, do seu bairro, ele vai decidir de acordo com o que ele pensa. Esse negócio de lei. Desculpa a franqueza. Nós temos visto essas decisões nos tribunais superiores e isso é uma verdade, né? Então, o artigo 290, de fato, esse cliente ele tem razão. Era para chegar lá e entrar com a ação e pronto, acabou. Só que não é assim que acontece. Nós já temos decisões do Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal superior, dizendo que esse artigo aqui, ele é relativo. Ele não é que o negócio jurídico de transferência de débitos é anulado. Não, o devedor continua devendo. Então, não caia nesta interpretação de que a pessoa pode ajuizar a ação em face do SPC e Serasa junto, porque não pode. Não pode, vai perder e se não tiver gratuidade de justiça ainda vai tomar uma condenação nas costas, tá? Então, muito cuidado. O Brasil é um país em que as pessoas, infelizmente, estão mal informadas e acabam entrando por caminhos que, às vezes, é sem volta, né? Acabam querendo ganhar um dinheiro na justiça e acabam tomando prejuízo ainda maior. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de interpretação. Então, o artigo 290, que diz sobre a anuência da transferência, da cessão de crédito, ele não é absoluto, ele é relativo. Depende da circunstância. No caso desse meu cliente que queria simplesmente não pagar a dívida e ainda processar o SPC Serasa, está totalmente errado. E ele saiu de lá bufando, eu vou procurar outro advogado. Então tá bom, pode procurar outro advogado, mas eu não vou ajuizar esse tipo de ação porque já tem entendimento, não é um entendimento meu, Edson. É um entendimento do STJ. Yeah.